Oi pessoal, dando continuidade aqui à série de vídeos, né, falando dos critérios de divisibilidade. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o critério de divisibilidade por 4, né? Novamente a gente vai falar daquele critério que a gente usa no dia a dia, né? Vamos lembrar que critério é esse, ó. Dado um inteiro positivo aqui, a gente diz que ele é divisível por 4 quando a gente olha o número formado pelos dois últimos dígitos e esse número é divisível por 4, né? Ou seja, quando a gente tem um número lá com uma certa quantidade de dígitos, o que a gente faz? A gente olha os dois últimos dígitos aqui, né? E pensa nesse número aqui. Se o 4 divide esse número, a gente diz que o 4 divide o número todo, né? Então vamos ver a explicação desse critério, né? Vamos ver por que ele funciona, tá? Então vamos provar. Novamente a gente vai fazer uma preparação, né? Você já notou aí que a alma dessas demonstrações está sempre na preparação aí da escrita, né? Então vamos lá, o que a gente vai fazer, né? Aqui novamente a gente vai considerar a representação do nosso n, certo? Na base 10 aí, né? Ou seja, isso aqui é a unidade, isso aqui dezena e por aí vai, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente traduz isso aqui, né? Aqui, dígito das unidades, mais 10 vezes o dígito das dezenas, e por aí vai, sempre aumentando aqui o expoente. Ok. E agora a gente faz a seguinte separação. A gente olha aqui para as potências de 10, né? E a gente olha para todo mundo até esse rapaz aqui, né? Que está elevado a 2, tá? Ou seja, aqui é 100 vezes esse dígito, o próximo vai ser 1000 vezes o A3, né? Então, em todas as parcelas daqui para frente, a gente tem um múltiplo de 100 multiplicando o dígito, não é? Então a gente pode colocar o 100 em evidência, tá? Porque aqui aparece 100, depois aparece 1000, depois aparece 10.000. Então a partir daqui sempre vão aparecer múltiplos de 100, né? Então aqui a gente coloca o 100 em evidência, esse rapaz fica sem ninguém porque só tem o 100 multiplicando ele. Aí o A3 vai ficar 10 vezes o A3, né? Porque antes tinha 1000 vezes A3, eu peguei 100 e coloquei em evidência aqui. Ou seja, você já entendeu o que acontece. O expoente de todo mundo aqui vai diminuir 2 unidades, tá? Por isso que aqui fica 10 elevado a k menos 2 vezes o AK, porque eu tive que subtrair 2 unidades dessa potência aqui quando eu coloquei o 100 em evidência, né? E aí você já percebeu que vai sobrar esses dois rapazes aqui, que é exatamente o número formado pelos dois últimos dígitos, né? Então a gente fez esse cara aparecer aí, certo? Então, novamente, a gente vai fazer essa decomposição aqui, né? A gente vai dizer que o N é igual a esse A mais esse B aqui, e a gente vai trabalhar em cima desses rapazes aí, tá? Então, vamos provar aqui a ida, né? Ou seja, o que é a ida? A gente vai supor que o nosso número é divisível por 4, tá bom? Ok. Então aqui a gente sabe o seguinte, a gente sabe que 4 divide o A. Por quê? Porque o A ele é um múltiplo de 100 e o 100 é 4 vezes 25. Então a gente sabe que o 4 divide esse número aqui, que é o A, tá bom? Ou seja, a gente sabe que o 4 divide o N e divide o A. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o 4 divide a diferença entre esses rapazes, né? Já que ele divide os dois. Mas quem é a diferença entre esses rapazes? É exatamente o B, né, gente? A gente sabe que N é igual a A mais B, então N menos A vai ser igual a B, né? Como o 4 divide esses dois, então vai dividir o B também. E o B é exatamente o número formado pelos dois últimos dígitos do nosso N, certo? Então, nós provamos que se o N é divisível por 4, então o número formado pelos dois últimos dígitos também é divisível por 4. Agora, a gente vai provar a volta. A gente vai supor que o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4, né? Ou seja, que o 4 divide esse cara. E a gente vai provar que o 4 divide o número todo, né? Ou seja, o N, tá?
Então, mais uma vez aqui, a gente vai usar que o 4 divide o A, né? Porque o A ele é um múltiplo de 4 aqui, claramente. Mais uma vez lembrando, esse 100 é 4 vezes 100. Então, 4 vai dividir essa primeira parcela, ok? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o 4 divide o A e a nossa hipótese diz que o 4 divide o B. Só que o N é A mais B, né? Se o 4 divide A e o 4 divide B, a conclusão é que ele vai dividir A mais B, ou seja, ele vai dividir o N, que é exatamente o que a gente queria, tá? Então, assim, nós provamos o critério de divisibilidade por 4, tá? Então é isso, tá? O vídeo é curto mesmo, é só para explicar por que o critério funciona, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Para você acompanhar esse tipo de conteúdo, certo? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, que a gente vai comentar sobre o critério de divisibilidade por 5.